Olá, eu sou Clemirene Oliveira, desejo que você esteja bem e feliz. Gostaria de te fazer uma pergunta. Algum dia você já ouviu alguma palavra limitante? Alguma palavra que te diminuiu, que bloqueou seus projetos? Algum dia você já olhou para si mesmo e pensou, agora acabou? Algumas palavras negativas que são ditas a nós ou sobre nós pode resultar em barreiras mentais que, se não forem superadas, podem afetar o nosso relacionamento com o próximo e pode afetar a nossa autoestima e a visão que nós temos a respeito de nós mesmos. E é sobre isso que eu aqui no meu trabalho, eu fui levada a conversar com você a respeito disso. Recordo-me de 3 versículos do livro de Gênesis, da história de Adão e Eva. Farei a leitura para você. Em Gênesis 3, e versículo 1, após Deus ter criado tudo, ter preparado um jardim, ter preparado uma companheira idônea para estar ao lado de Adão, no capítulo de número 3, a Bíblia começa a narrar o que ocorre após, que é a queda do ser humano por causa do pecado. O versículo de número 3, o versículo de número 1 do capítulo de número 3, diz que a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Versículo 2, a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer, nem tocar nele, porque no dia que dele comer, certamente morrereis. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Essa história você conhece? E você sabe qual foi o resultado da desobediência de Adão e Eva. No versículo de número 16, a Bíblia mostra quando Deus dá sentença em decorrência do erro, do pecado que Adão e Eva cometeram. A terra foi amaldiçoada, passando a produzir cardos e abrolhos. O homem passou a trabalhar com dificuldade, recebe uma sentença onde agora, para se alimentar, dependeria de muito esforço, do suor do seu rosto. E para a mulher, Deus disse que com dor ela geraria. E é exatamente sobre esta sentença dada à mulher que eu quero meditar com você, eu quero refletir com você. Porque Deus disse que em decorrência do pecado da mulher, ela geraria dor. Sabe o que eu imagino? A serpente, com a sua astúcia, com a sua artimanha, com a sua estratégia e habilidade para enganar e fazer o mal, ela levou a mulher a pecar. A mulher foi enganada, induzida a erro. E a mulher então peca. Quando ela peca, a consequência do seu pecado é com dor você gerará. Eu imagino que a serpente, olhando para Eva,
ela pensava com a sua astúcia? Consegui o meu intento. Eu consegui destruir os projetos que Deus tinha para a vida da mulher. A mulher agora é amaldiçoada, a mulher agora é indigna. Essa mulher agora gerará com dor. Quando ela olhava para o ventre da mulher, ela dizia: o seu ventre gerará dor. A sua história será marcada por dor. Aí sabe o que me chama a atenção? É que Deus, ele é especialista em reconstruir. Deus é especialista em refazer, em reestruturar, em renovar o nosso caminho e nos dar novos horizontes. Olha o que Deus disse para a serpente no versículo de número 15 do capítulo de número 3. Ele disse para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Parafraseando este versículo, ou fazendo uma leitura baseada, seria o mesmo que dizer: você pode até ferir o calcanhar da mulher sendo serpente, mas desse ventre que gerará com dor, nascerá um. Esse útero que gerará com dor, dele nascerá um serpente que esmagará a sua cabeça. Aí você pode perguntar: o que isso traz para nós atualmente? Eu quero dizer para você que a astúcia da serpente era causar o mal, era estragar, era desfazer um projeto de vida abundante que nasceu do coração de Deus. Enquanto a serpente via um ventre que geraria dor, Deus reconstrói a perspectiva da mulher, fazendo-lhe a promessa de gerar um descendente capaz de esmagar os projetos do inimigo, os projetos da serpente, os projetos de Satanás. Porque do ventre da mulher, da semente da mulher, nasceu Cristo. E Cristo é o único que debaixo da autoridade dele, o diabo foge. Os projetos de Satanás é desfeito. Debaixo da autoridade do nome dele, o diabo não resiste. Sabe por quê? Porque o projeto da serpente, por mais astuta que a serpente seja, por mais astuto que Satanás seja, os projetos do adversário não definem aquilo que Deus planejou ao meu respeito e nem aquilo que Deus planejou ao seu respeito. Não se limite. Exercite a sua fé em Deus. Onde de repente parece que só resta dor e desesperança, Deus é capaz de reciclar nossa trajetória e plantar em nós a expectativa de um futuro promissor. Por quê? Porque ainda que o adversário tenha enviado uma semente, uma palavra, uma sentença de maldição, aquilo que o diabo planeja ao nosso respeito não define aquilo que Deus tem para nós. Não define aquilo que Deus tem para você. Guarde esta mensagem no seu coração e compartilhe com mais algum amigo que de repente você entende que receberá esta mensagem e será abençoado. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Beijo no seu coração.